Então, boa noite, gente. A gente vai dar continuidade ao ciclo de debates que envolvem a prescrição, né, do exercício, da atividade física. Como eu falei para vocês, esse momento, né, da pandemia, ele possibilita que a gente tenha outros olhares, né, de pessoas que talvez a gente não teria presencialmente a possibilidade, né, de estar com a gente. Léo, você está me escutando? Léo, você beleza. Então, hoje a gente vai ter, né, o professor Leonardo com a gente, né, algumas pessoas já conhecem, né, e outras teriam a oportunidade de conhecer pessoalmente se a gente tivesse na disciplina, né, o Léo já é mais conhecido e está sempre com a gente lá. Então, eu inicialmente agradecer pela sua disponibilidade, né? Eu sei que não é fácil para você se organizar com as aulas, né? Então, muito obrigado por você ter cedido seu tempo, né, para a gente aqui. O Léo, gente, ele foi aluno, né, lá da Unipac, então ele formou em licenciatura, depois fez o bacharelado em Viçosa. Ele vai falar um pouco, né, sobre a experiência dele, né, mas queria registrar que, assim, referências, né, gente, principalmente no campo de formação, no momento que vocês estão na graduação, eu acho que a gente tem que buscar fontes que possam, né, trazer aplicabilidades práticas, né, e mostrar também valores que são importantes, né, na profissão, né, e o Léo é alguém que está muito perto, então acho que é possível de acessar, né, eu tenho certeza que ele vai ter disposição para poder, né, ajudar, contribuir, e eu acho que ele é uma referência muito importante, né, em Ponte Nova, não só como profissional de educação física, né, mas como pessoa, e eu acho que ele é muito acessível, né, e a gente tem que buscar se aproximar de referências positivas, né. Então, Léo, registro o agradecimento mais uma vez. Funciona da seguinte forma: você vai fazer sua exposição, né, e se os alunos quiserem perguntar, né, algo durante, aí você fala se é melhor assim ou só depois, né, fica à vontade, né, e seja bem-vindo, o espaço é seu, tá? Obrigado, Samuel. Boa noite, pessoal. Uma oportunidade aí de colaborar um pouquinho na minha experiência aí na área de educação física. Tem algumas pessoas eu conheço, outros não, outros até como aluno lá da Êxito, ou trabalham comigo, igual o Aniel e o Aço, né? Então, eu vou me apresentar aqui, né, para vocês. Eu sou, como o Samuel disse, eu sou formado licenciatura e bacharelado. Na licenciatura, o Samuel foi até professor meu aí, na antiga Unipac, né? E fiz a minha formação em bacharel no FV. Tenho minha pós-graduação, são voltadas à prática de treinamento físico, né? E hoje eu estou terminando minha graduação no curso de fisioterapia, na Faculdade Dinâmica, estou no 8º período, na parte já de estágio. Gosto muito dessa parte assim, de fisiologia, parte de habilitação e treinamento. E quando o Samuel me deu a oportunidade, né, de participar aqui, achei importante, aonde eu sou estudante também, tá, gente? Estou tendo aulas online igual você, não é a forma adequada, mas o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: fiquem à vontade para perguntar no decorrer da nosso debate aqui, né? Quem fala que a palestra é uma forma de interação, acho que é importante também, quem quiser, acho que não vai acontecer de ficar com o vídeo, né, aberto, mas fica à vontade. Pode me interromper para perguntar por quê. Porque eu tentei fazer uma parte mais prática possível para que a gente possa vivenciar o dia a dia mesmo sobre a temática que é atividade física nas doenças crônicas, né? Obesidade, hipertensão e diabetes. É um conteúdo muito extenso, mas eu tentei criar
dinâmica aqui, onde vou iniciar com os slides, apresentando para vocês, e depois eu vou tentar fazer uma forma que a gente estivesse na sala de aula com o quadro aqui, explicando algumas questões fisiológicas. Então, vou compartilhar com vocês a tela e fiquem à vontade a perguntar. Eu estou à disposição aqui, não atrapalha de nenhuma forma. Eu acho que a interação é importante também, até porque eu tentei fazer com que fosse uma troca de experiências mesmo. Esqueci de falar que eu trabalho na ISO, né, como avaliador, e também tenho funções lá na parte também de treinamento, e também gosto muito dessa área assim, de lecionar, acho importante, e no que eu puder colaborar que a nossa área de educação física seja mais valorizada, eu acho importante essa troca de experiência para fortalecer e cada vez valorizar a nossa profissão, né? Vou compartilhar aqui os slides, e aí vocês me falam se apareceram aí, por favor, tá? Espera aí. Apareceram aí para vocês? Sim, aparece, Léo. Show. Sim. Tá com a tela toda? Sim. Tá, beleza. Então, vou iniciar aqui. Ô, Samuel, é até 10 horas, né? Só para mim. As questões de fala até 9h40, tá? Depois para perguntas, então. Tá? Beleza. Atividade física e grupos especiais. Aí eu quis inserir a hipertensão arterial e a diabetes mellitus, onde a obesidade está correlacionada a essas patologias, né? Eu acho importante, e antes da gente iniciar, que a fisiologia humana ela é base para qualquer entendimento sobre os aspectos de estudo da nossa saúde. Eu acredito que você sabendo a fisiologia, você vai conseguir fazer as prescrições de forma bem objetiva, sem muito dúvidas sobre esses componentes. Então, a base dos estudos patológicos é a fisiologia humana. Então, a primeira dica que eu falo, estudem a base, que é isso que fica mais fácil compreender qualquer outro tipo de doença. Vou iniciar falando um pouco sobre os aspectos dessas duas doenças, e aí depois eu vou tentar ir abordando na vivência prática de como a gente pode prescrever, ok? A introdução, eu quis mostrar para vocês aí o que são doenças crônicas não transmissíveis, aonde eu estou abordando a hipertensão arterial e diabetes mellitus, aonde ela está dentro de uma classe das síndromes metabólicas. A síndrome metabólica tem outras patologias associadas, mas é claro que hoje a gente vai falar mais focal sobre a hipertensão arterial e diabetes mellitus, que no dia a dia da nossa prática, né, de prática profissional, isso ocorre diariamente mesmo. E o conceito de doenças crônicas não transmissíveis, né, são doenças que o indivíduo ele se desenvolve com o decorrer do tempo, né? Ela não tem uma associação de transmissão de pessoa para pessoa. Isso ocorre por mecanismo mesmo de degeneração orgânica do indivíduo, por diversos fatores que vão ser abordados aqui. Mas compreender que as doenças crônicas, elas são um fator que acomete diversas pessoas, e o nosso objetivo como promoção à saúde é a gente fazer com que essa patologia ela tente retardar ou minimizar os impactos da saúde dos indivíduos, é fator crucial da nossa profissão, né? Para isso, a gente pode determinar aí, eu botei uma figura com a diabetes e vários medicamentos aí, que é uma abordagem sobre a doença que é a iatrogeníase,
não sei se vocês já escutaram esse termo, que nada mais é do que iatrogeníase, as conjunções de vários medicamentos que podem levar a diversos distúrbios no organismo. O que eu quero dizer com isso? Um medicamento para controlar diabetes, ele pode interferir no componente do sistema cardiovascular, que ele pode interferir. Então, na verdade, cada medicamento com suas funções, ele pode criar uma iatrogeníase e vai acometendo o paciente com um nível mais acentuado sobre sua saúde. E aí, a gente entra como atividade física e saúde como uma forma de prevenção não medicamentosa, né, com promoção à saúde dos indivíduos. Então, cada vez mais, nessa pandemia, foi demonstrada a nossa importância, né, na prática de promoção à saúde. Então, é um fator crucial, não medicamentoso, para que a gente mantenha a saúde da nossa população. Isso foi uma introdução, e aí eu vou iniciar falando sobre a hipertensão arterial. Tá? A patologia é uma patologia associada a milhões de mortes e incapacidades a nível mundial, né? A gente sabe que todos nós aí que temos familiares sabemos que não precisa de procurar muito, a gente vai conhecer alguém que tem hipertensão arterial, né? E ela está associada a maiores incidências de doenças cardiovasculares, AVE, né, acidente vascular encefálico, insuficiência cardiorrespiratória, insuficiência renal, dentre várias outras patologias cardiopáticas, principalmente. Então, a hipertensão arterial, ela é uma predisposição aos indivíduos a adquirirem doenças que acometem mais o indivíduo. Então, trabalhar em cima desse controle hipertensivo é essencial para que o indivíduo não comece a ter mais incapacidades. E isso leva a questões não apenas físicas, mas sociais, comportamentais, né, psicológicas. Então, esse aspecto de controle da PA é importantíssimo, né? Dentro das patologias associadas, como descrito, a obesidade, o sedentarismo, os históricos familiares, o consumo excessivo de álcool, são um dos fatores que levam a pessoa a esse tipo de patologia. E o maior acometimento é em negros e idosos. Idosos, porque a gente já sabe que o nosso corpo, ele envelhece, né? E, consequentemente, a gente fica mais predisposto a doenças crônicas, não degenerativas, como eu descrevi anteriormente. E negros, eles têm maior incidência, não tem uma consolidação sobre esses aspectos fisiológicos, mas são características mesmo estatísticas, demonstrando que existem mecanismos no componente do DNA das artérias lá, no grupo de negros que têm uma predisposição maior a esse tipo de acometimento. Eu vou falar um pouco sobre a fisiologia da hipertensão arterial para a gente compreender e contextualizar. A gente sabe que a gente tem os vasos sanguíneos como propulsor, né, do sangue que é oxigenado lá no coração, que passa pela veia cava, né, o ato direito, vai para o ventrículo direito e até ser oxigenado lá pela artéria pulmonar, né, a veia pulmonar, que vai para os pulmões e vai ocorrer uma oxigenação, a troca gasosa nos alvéolos, né, aonde vai pegar aquele sangue venoso rico em CO2 e os alvéolos ricos em O2, converter numa difusão facilitada, né, lá na biologia celular, que vai facilitar o processo de oxigenação. Esse sangue rico depois do alvéolo rico em O2, ele vai
para a artéria pulmonar, aonde vai entrar no átrio, no átrio esquerdo, passa pela válvula triscúspide e vai até o ventrículo esquerdo, e daí ele vai para toda a corrente sanguínea do nosso corpo. E o que é fisiologia da pressão arterial? As artérias, né, que elas têm uma capacidade elástica muito potente, aonde exerce calibres, né, de capacidade de irrigar os nossos órgãos. Essa é a função das artérias, levar sangue a todos os órgãos, seja eles tecidos musculares, órgãos como rins e diversos outros. E o que acontece com a hipertensão arterial? Com o passar do tempo, por fatores de obesidade, aonde pode ter uma aterosclerose, né, ou aterosclerose, que são questões ou de desenvolvimento patológico ou desenvolvimento por idade de obstrução arterial por gordura, né, ela vai diminuir o calibre dessas artérias e vão acometer o irrigar dessa região onde que ela tem a função. Também pode acontecer alguns aspectos, por exemplo, de incapacidade de dilatação, né, pelo envelhecimento mesmo. Então, o indivíduo pensa, a gente sempre dá um exemplo da mangueira, né, que se a gente ligar uma mangueira com água e pressionar, vai aumentar a pressão sobre essa mangueira. E aumentando essa pressão dessa mangueira, a pessoa vai aumentar a pressão sobre as paredes dessa mangueira, no caso, a gente fala aqui as paredes dos vasos, e aí eles podem romper. Se ele for rompido lá no encéfalo, pode dar uma AVE, né? Então, e pode causar diversos acometimentos, ou ele pode ser insuficiente de irrigar algum órgão do organismo, né? Por exemplo, você tem o sistema renal muito comprometido. Então, a gente compreende que isso é um fator de alimentação para o corpo crucial para que toda a máquina humana funcione de forma eficiente. Se eu fiz uma forma resumida a hipertensão arterial, apenas para introduzir esse aspecto. E para que a gente possa dar continuidade, é importantíssimo a gente entender a classificação para adultos, né? O níveis da PA, né? PAD, que é pressão arterial diastólica, pressão arterial sistólica, né? Que é o primeiro batimento que ocorre, né, na hora que você vai fazer uma aferição, né, que você sente a ausculta a arterial, ela é sistólica, e aí esse sangue ele vai passar por todo o fluxo e vai ter o último batimento, que é a diastólica, vocês devem ter estudado na fisiologia, né, e devem ter lembrado. E aí a gente compreende as classificações, né, aonde tem ali a classificação ótima, normal, limítrofe, hipertensão leve, moderada, grave e sistólica isolada. Que eu vou escrever um pouquinho para vocês. Quem sabe que o normal é chegando lá por 120 a 80, 120, 70 é aceitável, né? A gente sabe limítrofe, o que a gente determina com limítrofe? A pessoa pode, também conhecida como monotência, a pessoa, ela está, quando está em monotência, é estado de hipertensão leve, que ela começa a ter 140, mais ou menos, mas o limítrofe é o aceitável, que é fisiológico, né? É normal esse mecanismo. Sabem que durante a atividade física, essa hipertensão, ela é aumentada fisiologicamente devido à demanda de fluxo sanguíneo para os órgãos que são ativados. Então, isso é fisiológico, é normal chegar até 180, 190, dependendo da intensidade do treinamento. E não ocorre aumento nos hipertensos
em níveis avançados, assim, quando tomam medicamentos, porque existem os medicamentos, né, bloqueadores, beta-bloqueadores, que eles têm a capacidade de inibir esse processo fisiológico, porque já se sabe que ele tem uma deficiência nesse processo de fluxo sanguíneo, né? Uma outra importante que a partir de 160, como nós vamos falar na prática ali, que já é uma hipertensão severa, que a gente não deve iniciar uma atividade com 160, por exemplo, porque a gente sabe que vai aumentar durante a atividade e já está aumentada, a chance dessa pressão chegar a níveis assim que pode ter uma ruptura, igual eu falei, no sistema encefálico lá, né, um encéfalo lá e dá um EVE, é muito grande, então a gente tem que ter esse controle. A sistólica isolada é quando a gente vê que vamos supor, né, que a PA diastólica também pode aumentar de forma severa e aproximar-se da sistólica. A diastólica, ela tem um aumento significativo também, é um fator que interfere. E a sistólica isolada é quando a PA diastólica ela se mantém em níveis normais, mas a sistólica, que é o primeiro batimento, ele aumenta de forma muito aguda e acentuada. Então, o que acontece? A gente observa que ela pode chegar, a exemplo, 180 por 90, né? Você vê que a diastólica está normal, mas a sistólica está tendo um aumento muito elevado. Isso significa que o primeiro batimento, né, do fluxo lá, ele está com pressão muito severa, mas ele se dilui e consegue ainda ter uma pressão menor na hora que ela vai para o seu percurso, seu caminho fisiológico. Então, a sistólica isolada é uma característica que é muito comum também, de que você não vê aumento diastólico, mas não vê aumento do primeiro batimento. E agora eu vou falar um pouco sobre diabetes mellitus, né? Depois eu vou abordar todos esses aspectos de hipertensão e diabetes. Guardem essas informações aí que eu disse que são importantes. A diabetes mellitus, né, que tem como fator de risco os antecedentes familiares, então tem as mesmas características iniciais aí da hipertensão, né? A idade superior a 45 anos já é observado a diabetes do tipo 2 mais comum, a diabetes tipo 1, ela é congênita, ela ocorre na infância, né, nos primeiros anos de vida. Nós vamos falar um pouco da fisiologia e as características de cada uma delas. O estilo de vida também pouco saudável, sedentarismo e obesidade, são características bem específicas da diabetes, né? Como também a hipertensão tem essas características. E a hipertensão arterial é um fator já, lembrando que eu falei lá que a hipertensão ela é uma base para o acometimento de diversas outras patologias. Hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol total, também está associado aos riscos da diabetes. Alguns sinais e sintomas são importantes para a gente observar, e nós, como profissionais de saúde, a gente pode também estar orientando, né, dentro da nossa prática profissional, a população por alguns aspectos. Quem já está aí atuando com estágio, né, observa que a gente tem um contato muito direto com nossos clientes alunos, e eles podem relatar algum desses mecanismos, por exemplo, fome súbita, tremores, fadigas, tonturas, sudorese, palpitação, que são sinais e sintomas muito característicos da diabetes. Não estou falando que a gente tem que chegar e falar, eu acho que você está com diabetes, hein, gente? Você está com fadiga demais, não é isso. Mas a gente tentar investigar, orientar a importância de fazer um exame clínico, procurar um profissional capacitado para que possa estar orientando esses aspectos assim, e aprofundar sobre esses sinais e sintomas, é importantíssimo, e a gente tem fator crucial para que a gente possa propiciar para
esses nossos clientes, alunos, uma orientação. Por quê? Porque quanto antes a gente observar essas características, menor vão ser os malefícios, né, à saúde, porque as doenças crônicas, elas têm características de, vamos usar um termo aqui, de ir desgastando, né, machucando, ou degenerando o organismo aos poucos, não é de forma aguda. Então, por exemplo, a hipertensão, ela vai acabando com aquela elasticidade arterial, como o diabetes também vai dando insuficiência renal no indivíduo a longo prazo. Então, se a pessoa ser diagnosticada com antecedência, ele vai entrar num processo de controle da glicemia sanguínea e, consequentemente, a agressão no organismo que são cometidos vão ser menores, com medicamentos também. Né? Então, é importantíssimo a gente compreender os sinais e sintomas das patologias para a gente fazer um rastreio clínico, que a gente fala, para que a gente possa orientar esses pacientes, alunos, né? Eu uso muito tempo paciente porque lá na fisioterapia a gente usa esse termo e aí tem vezes que eu esqueço, tá? E é importante, antes da gente falar na parte específica, né, de prescrição, a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Tem alguém aí que tem um conhecimento mais aprofundado sobre isso, sobre o tipo 1 e tipo 2, gente? Alguém quer falar? Ninguém quer falar, né? A tipo 2 seria que você adquire ao longo da vida e a tipo 1 seria como se fosse hereditária? Isso, vou explicar algumas características e isso vai fazer muita diferença na nossa prática. Mas é mais ou menos isso, mas nós vamos aprofundar. Como é que você chama? Natália. Parabéns, Natália, obrigado aí. E aí a gente eu vou te explicar aqui. A tipo 1, gente, eu falei que ela começa na infância, nos primeiros anos de vida, né? Ela tem característica de ser autoimune, a palavra ela é hereditária, ela é autoimune, entendeu? O que que é autoimune? É o organismo que reage sobre o próprio sistema. Então, pensa que, tipo assim, o organismo, em vez dele colaborar, ele quer destruir células do próprio organismo. Então, ele destrói células betas, né, do pâncreas. Então, elas são... e acaba que você vai ver, né, fisiologicamente, ele tem essa capacidade, a figura vai ser mais esclarecedora. A prevalência dela é de 10% da população, então a prevalência, o que significa prevalência, né? Que o aspecto dessa doença, ela é muito baixa dentro dessa população, no nosso mundial, né? E ela tem a característica do sistema imunológico fazer a destruição das células betas do pâncreas. Então, a pessoa não tem um receptor, né? E a deficiência absoluta da insulina. Então, o que caracteriza de forma bem clara o diabetes tipo 1? É diagnosticada na infância, né? Ela tem uma característica que o indivíduo, ele não produz. A diferença é isso, ele não tem produção, né? Dos receptores, né? Da insulina. E, além de tudo, ele vai fazer uso, ele da insulina, então ele é insulino dependente, o termo utilizado que a gente fala, insulino dependente. Então ele tem que, por via exógena, fazer uso de medicamentos, né, de insulina, pela incapacidade do organismo dele de produção dessa proteína. Então você vai ver nessa região aqui a célula saudável, né? Aonde tem a produção no pâncreas, que aí você vai a insulina, aí ela tem a chave, lembra da chave fechadura, aonde tem os receptores das células, né? Que vai se ligar, vai liberar dentro da célula, né? Aonde a glicose também vai ser liberada,
o GLUT4, ele é responsável, a proteína é responsável por isso, aonde a insulina vai ser uma carreadora da glicose para ser utilizada como fonte de energia. Então, a glicose, o que é? A nossa fonte primária de energia, né? Lá na bioquímica a gente estudou que a gordura queima na chama de carboidrato, que nada mais é do que a glicose. Então, ela leva essa glicose para ser utilizada como fonte energética para o nosso organismo, para diversos fatores, para manutenção da saúde, para fazer o movimento, para todos esses aspectos. Na tipo 1, o indivíduo, ele não produz a insulina. Ele não produz aonde ele não tem essa capacidade. Então, ele tem que fazer o uso, olha lá o xizinho, olha, o pâncreas não produz a insulina. Se ele não produz, ele tem até o receptor, mas o que acontece na corrente sanguínea? Na hora que se faz o exame de sangue, a pessoa vai observar que ele tem muita glicose na corrente sanguínea. E por que ele tem muita glicose na corrente sanguínea? Porque ele não tem um carreador para dentro do organismo, então, se é das células, né? Então, se ele não tem um carreador, que é a insulina, o que acontece? Fica muito sangue, que vulgarmente a população fala com muito açúcar no sangue. É o quê? É a glicose que não conseguiu ser carreada pela insulina para ser utilizada. Então, ela fica com muita glicose, né? No sangue. Ele pode destruir as células ali das artérias e vai rompendo e vai acometendo o indivíduo e vai dando o excesso também da glicose no organismo. Ele é maléfico, certo? Aí eu vou passar no tipo 2 para explicar. Então, deu para entender que o pâncreas ele não produz insulina, então ele faz um mecanismo de uso exógeno da insulina para fazer esse acarreamento da glicose que fica no organismo. Na prática, o que funciona? Eu como algo. O que essa comida minha ela é transformada? Lá no sistema, no fígado, ele vai acontecer o processo fisiológico, ele vai ser liberado em glicose no sangue, e aí, na hora desse alimento, ele tem que ter o nosso mecanismo fisiológico faz o controle através da insulina do equilíbrio, né, da glicemia sanguínea. E se a gente não tem esses carreadores, vai estar um desequilíbrio e vai acometer o organismo do indivíduo. No tipo 2, a prevalência é de 90% da população, né? Então, ela é muito mais comum, onde foi observar que a maioria das vezes pessoas adquirem acima dos 45 anos, pessoas sedentárias, né, obesas, e têm uma deficiência relativa da insulina, com secreção diminuída e deficiência dos receptores em alterações do receptor. O que significa isso, galera? Significa o seguinte: no diabetes tipo 2, o indivíduo ele adquire insuficiência nesses mecanismos de controle fisiológico de insulina, no controle de insulina. Então, o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, elas continuam produzindo de forma natural a insulina, né, no organismo, diferente do tipo 1, que não produz. E aí, só que esse mecanismo, ele é o quê? Deficiente. Exemplo, tá? Vou botar assim em números só para ficar mais fácil de compreensão. Se ela produzia 100 milhões de insulinas dias, ela começa a produzir apenas 30 milhões. E aí caiu 70 milhões de produções, que vai interferir em todo o processo fisiológico. Além disso, os seus receptores começam a ficar deficientes. Eles não conseguem se ligar à proteína de forma eficiente para entrar e carregar, tá? No GLUT4, junto com a glicose, para ser utilizado como energia, né? Se ele está com deficiência, o que ocorre? Vai aumentar a si mesmo. Então, vamos supor, se eu produzo
100 mil glicose e a minha produção de insulina é insuficiente para esse tudo de glicose, o que acontece? Eu vou ter a minha glicemia sanguínea, né? Ou a glicose no sangue vai ser aumentada da mesma forma do tipo 1. Mas no tipo 1, eu sei que não tem produção, então eu tenho que ter um uso medicamentoso para isso, certo? No tipo 2, tem duas formas muito específicas. No tipo 1, a pessoa faz uso através do envolvimento, né? Muitas vezes coloca no incisão, no abdômen, de forma direta mesmo, né? Aguda. E no tipo 2, pode utilizar desse mecanismo que é utilizado de forma específica no tipo 1, mas vai depender do nível da patologia desse indivíduo, que muitas vezes ele vai utilizar apenas por via oral, né, medicamento. Por quê? Qual que é a via oral? Muitas vezes a doença não é tão severa para aquele diabético, e talvez só um medicamento ele já faz a função oral e controla a glicemia. Um medicamento muito utilizado, né, no uso do controle oral é o metformina. Geralmente a orientação dele ocorre pós as principais refeições, exemplo, o almoço e o jantar, qual que é a função? Eu almoço, vou aumentar o nível de glicose no sangue, consequentemente eu utilizo o medicamento para ajudar o organismo a controlar esse nível glicêmico. Entendeu? Então, deu para vocês entenderem aí a diferença de diabetes tipo 1 e tipo 2? Isso é importantíssimo para nossa vivência profissional para prescrição e treinamento. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. A diabetes está relacionada à pessoa, né, o indivíduo, ele pode adquirir diabetes relacionada ao tipo de alimentação dele, ou isso é genético? Tem a diabetes tipo 2. Não, entendi. Oás, tem a genética, mas tem um fator que é muito importante. Qual que é o fator muito importante nesse sentido? Você lembra que eu falei com você que a obesidade é um outro fator? Então, a alimentação errada vai levar à obesidade. A obesidade, como fator patológico, ele não é um fator, assim, consolidado de doença, mas ele leva a doenças, né? Então, eu aumento o nível de gordura no organismo. Eu aumentando o nível de gordura, eu vou começar a fazer os órgãos trabalharem em maior capacidade, ter que fazer aquilo. Então, exemplo, vamos pensar, a gente tem um carro e eu ando ele a 300 por hora o tempo todo. Uma hora, o motor dele não vai suportar, então aí vai começar a entrar insuficiência, e aí eu vou ter que consertar esse motor. Então, mesma coisa do organismo. Quando a gente aumenta demais esse estresse orgânico, acaba que a gente começa a criar insuficiência. E aí o corpo vai falar, olha, não dá, cara, não dá para mim conseguir sustentar o tanto que você está me agredindo aqui. Então, aí eu começo a ter insuficiência. E o nosso organismo não tem como trocar, né, muitos órgãos. Alguns, é claro, a ciência está desenvolvendo de forma muito eficiente, mas a gente sabe que não é transplante, não é simples assim, né? Então, aí começa a cometer, e aí ele adquire, entendeu? Deu para explicar? Sim. Então, é um fator, tipo assim, a alimentação é uma consequência que vai estressar o organismo mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Ô, Léo. Gustavo falando, que boa noite. Boa noite. No caso, o consumo maior de glicose, então, atingiria esse nível de diabetes mais rápido, né? Porque, tipo assim, não são qualquer tipo de alimento que vai te causar diabetes. Um alimento, por exemplo,
mais saudável em excesso, porque mesmo uma pessoa sendo saudável, às vezes ela come muito em excesso, aquele produto em excesso. Também viria a causar alguma doença dessa aí por causa da diabetes? Por exemplo, a gente tem um tipo de carboidrato simples e complexo, né? A gente Isso. fala o tipo de carboidrato com baixo índice glicêmico e alto índice glicêmico. Não sei se vou te explicar. Por exemplo, o arroz, macarrão, açúcar, mel, são altos índices glicêmicos. E, por exemplo, legumes, frutas, fibras e tal, são baixos índices glicêmicos. Qual que é a diferença disso? Quando fala alto índice glicêmico, não é apenas a caloria, mas o que importa mais é que, por exemplo, o arroz, o mel, igual o Asa, que é lutador aí, quando a pessoa está fazendo várias lutas ao tempo, ele vai depredar muito carboidrato dentro do organismo. E muitas vezes, se ele fazer o uso de uma fruta, por exemplo, ele não vai ser suficiente, que ele vai ter que precisar de energia imediata. Então, a energia imediata, você vai com alto índice glicêmico. Eu jogo na corrente sanguínea, por exemplo, o mel, ele vai dar uma energia rapidamente para o organismo para ser utilizado. Então, ele é alto índice glicêmico. Então, para aquela demanda dele, para o esporte, ele está fazendo o quê? Eu preciso agora e eu estou utilizando, ok? Os baixos índices glicêmicos demora para ser depredado no organismo. Então, acontece demora um tempo para esse carboidrato ele ser depredado e ser utilizado como energia. Consequentemente, o organismo se adapta de forma mais tranquila a esse tipo de alimento. E aí ele fala, então o baixo índice glicêmico é bom e o alto índice glicêmico é ruim? Não, depende. Para um esportista que precisa naquele momento, o alto índice glicêmico é importante, porque ele precisa de energia primária. Mas, no dia a dia, a gente não pode dar boom orgânico todo momento no organismo, tem que trabalhar, a máquina trabalhar sempre no 220. Então, pensa pra você ver, eu chego, só como carboidrato, macarrão. O que acontece com o meu organismo? Eu faço ele produzir insulina de forma acelerada o tempo todo e chega uma hora que cria estresse. Então, a gente tem que saber que o mais importante de tudo é o equilíbrio. Exemplo, tem atletas que necessitam de muito carboidrato alto glicêmico pelo tipo de esporte, mas aí é a lei da oferta e demanda. Ele precisa de uma demanda alta, então se oferta aquilo que ele necessita. Não está associado a isso. Por exemplo, depois vocês podem pesquisar aí a alimentação do Phelps. Né? O Phelps, na época das Olimpíadas, que ganhava tudo, ele comia carboidrato demais de alto índice glicêmico. Só que o cara era seco, mas a demanda energética que ele propunha diariamente era coisa descomunal. Um atleta do Tour de France, exemplo, esses tours de ciclismo de 21 dias, o cara tem vocês podem observar, o cara tem 1,89m, 1,95m e pesa em torno de 67, 70 quilos. É uma pessoa magrela, não é? Eles têm um consumo diário em torno, durante uma competição dessa, de 10 mil calorias disso. Por quê? Eles pedalam em alto nível a mais de 200, 150, 190 km por dia. Mas por que o cara é magro? Porque a demanda dele é muito aumentada, entendeu? Então, tipo assim, mas para pessoas normais, vamos dizer assim, você ingerir muitos carboidratos altos em glicemia vai estar, e você não tem uma demanda necessária tão grande nisso, você vai ter obesidade, porque você não gasta aquilo que você consome, você vai estressar o organismo, por esse motivo, entendeu? Beleza, muito obrigado, viu? Nada. Então, gente, dando continuidade, que eu acho que é a parte mais importante agora, apareceu um emoji aí para vocês? Apareceu não, né? Aí, a pergunta é... Sim, apareceu agora. O que fazer através
dessas informações. E aí a pessoa chega lá, você viu que a diabetes e a hipertensão está toda associada com a fisiologia humana, né? E aí chega esse indivíduo cheio de informações e saiba, gente, muitas pessoas que têm essas patologias, eles já sabem muita coisa dela. Então, muitas vezes eles esperam confiança na gente, se a gente realmente sabe resolver o problema dela. Então, é expectativa. Então, muita gente, não adianta a gente enrolar, não. Então, a gente tem que saber. E aí fica esse pensamento. E aí eu vou para a parte que eu vou tirar a apresentação, que eu faço questão de vocês participarem, tá? Eu acho que é importantíssimo que eu trouxe aqui um quadro para a gente falar um pouquinho, certo? Tá bom o quadro aí, gente? Tá bom para vocês visualizarem? Eu acho que vai ser... Eu utilizei essa dinâmica, eu acho que fica importante e aproxima um pouco a gente. Se a gente estivesse na sala de aula, eu acho que é importante. Beleza. Então, vamos falar sobre a hipertensão, não é? Agora eu preciso da comunicação SUS. O que eu falei? A gente sabe que, eu acho que é comum de todo mundo saber, que a hipertensão arterial... Hipertensão arterial é uma doença que o exercício ele usa como não medicamentoso, né? E por que ele é não medicamentoso? Tem uma questão fisiológica aí, que estudos, recorrentemente, se você pegar um estudo sobre hipertensão arterial, tem uma coisa que é comum na nossa prática, que faz como mecanismo fisiológico melhora. Vocês sabem? Sabe o que acontece? Que eu não sei, ninguém fala. Fala aí, Wallace. A atividade física faz com que haja vasodilatação e assim diminua o nível de hipertensão arterial. Seria isso? Basicamente isso. Mas vou complementar, ó. A atividade física, quando ela se inicia, ela começa a aumentar a pressão. Esse é um fator. Então, concorda comigo que a pessoa não pode começar com pressão muito alta, que eu vou aumentar. Isso é uma informação importante. Mas eu sei que ela vai estar em monotensa, 140, 150 no máximo, né? Na sistólica. E 80, porque a máxima ela vai sempre subir durante o exercício e a mínima ela vai sempre ou baixar um pouquinho, manter ou subir um pouquinho. Esse é o processo fisiológico natural. Então, o que acontece? Ela vai subir naquele momento, mas tudo bem, nós estamos controlando a intensidade de acordo individualmente, né? O princípio da individualidade biológica. Mas estudos já mostram que uma sessão de treinamento, ela é capaz de manter um indivíduo monotenso em níveis normais até 48 horas pós-treino. O que isso ajuda no indivíduo? Olha, para você ver, se eu consigo fazer com um exercício físico 48 horas em níveis normal, isso significa, sabe o que, galera? Isso significa que seu organismo vai trabalhar em menos tensão. Ele vai ter menor desgaste orgânico. Então, o que o exercício faz? Outra coisa, redução da dosagem medicamentosa. Então, tipo assim, exemplo, a pessoa tomava, sei lá, 3 comprimidos para controlar a pressão arterial e agora ele toma um só. Concorda comigo daquela iatrogenia, sei lá, que eu falei, que
quanto mais medicamento, mais acometimento o indivíduo tem, ele controla uma coisa, mas descontrola outra. Se ele diminui o número de medicamentos, ele está mais saudável, a sobrevida dele ela é aumentada. Então, em todos esses aspectos, a gente vê o exercício físico como um fator importante, certo? E aí eu falo, um princípio no treinamento da hipertensão arterial. O que é um princípio aí? Vamos lá. Uma coisa que é importante quando eu vou prescrever na hipertensão arterial. Qual que é um princípio fisiológico que eu penso na hora que eu vou descrever isso? Vocês têm ideia? Não? Fala igual. Seria Já vi que você tirou o microfone. atividades atividades aeróbicas Por quê? por causa da questão. Hã? Por que atividade aeróbicas? Tá certo. Justamente por causa da questão da vasodilatação. Entendeu? Mas a intensidade alta também não dá vasodilatação, não? Pode ser por causa do consumo maior de oxigênio? Ó, muitas Consumo maior. vezes tudo fala assim, né? Exercícios aeróbicos melhoram o controle, tal. Tem muitos estudos hoje que mostram também que treinos intervalados de alta intensidade propicia isso também, né? Melhora no controle hipertensivo. Mas, uma coisa, pensa bem, a pessoa é destreinada. A gente nunca vai botar alta intensidade no primeiro momento, concorda comigo? Isso é um fator, tipo assim, pô, a pessoa está destreinada, eu já vou colocar numa alta intensidade, ela não vai conseguir demandar aquele organismo. Não que não possa fazer. O problema nosso profissional é que a gente colocou que a alta intensidade ela tem que acontecer a todo momento, porque é a forma melhor para perder gordura e tal. Beleza. Mas então que tudo ali, o contínuo, ele é ruim? Não. Eu tenho que saber qual é a capacidade daquele indivíduo. Tudo é bom, sabendo utilizar. Então, primeira coisa ali, o treinamento de baixa intensidade, que a gente falou aí, o aeróbico, né? Aeróbico, o que ele é bom? Porque ele não dá pico de aumento da PA. Ele deixa o organismo controlar. Então, se a gente tem uma pessoa que tem facilidade em aumento do pico, concorda comigo que se eu diluir esse volume de treino numa intensidade menor, eu consigo controlar a PA dele de forma mais eficiente? Olha para você ver. Por quê? Eu sei que se ele sobe, se eu subir um pouquinho a intensidade menor, eu estou dando estímulo, ele consegue manter mais tempo de treino e ele não vai ter estresse orgânico de tal forma. Isso é uma forma importante. Fala, Michele. É por isso que os neurologistas geralmente indicam caminhada para os hipertensos? Muito tempo, o Cooper, né? Foi Sim. muito difundido por esse motivo. Porque sabia, naquela época, que a hipertensão era um fator de aumento da PA. E a pessoa tem que fazer exercício. Então, como que eu faço a pessoa fazer exercício e não aumentar tanta PA a nível que ele pode passar mal ou ter problemas? Eu faço um volume aumentado e eu baixo a intensidade. Porque aí eu não dou pico de tensão e ele consegue fazer um tempo para que dê o benefício. Era esse que é o raciocínio. Entendeu? Fisiológico. Tudo à base da fisiologia. Mas, já emendando aí, Michele, uma coisa, já mostraram que treinos de alta intensidade, eles colocam também uma demanda no organismo que tanto o coração quanto a pressão, ela não sobe de uma forma abrupta na hora do treino. Mas se você botar um treino de alta intensidade com curta duração e intervalo aumentado, você consegue ter também os benefícios para aquela pessoa que não tem muito tempo para fazer atividade. Então, o que eu quero dizer? Eu faço um tempo curto de alta intensidade, eu vou dar um impacto orgânico, e aí, na hora que
para que ele não fique com repetições sem intervalos recuperativos, eu diluo numa recuperação aumentada, porque aí eu consigo fazer a pressão baixar um pouquinho mais. Entendeu? Sim. Aí, Michele, o que é uma outra questão que é importante? No treinamento de força, o que eu falei de intervalado, eu faço menores repetições em intensidades moderadas para mais intensas, né? Pode ser moderada, depende do nível da pessoa. E aí, além disso, que é uma coisa que é importante, moderada para intensa, eu dou o quê? Tempo de recuperação mais longa. O que isso dá um exemplo, tá, gente? Um HIIT, por exemplo, você pode chegar e dar 30 segundos de estímulo, mas para um intervalo de 1 minuto a 1 minuto e meio. No treino de força, eu boto 8 a 10 repetições máximas, né? Para 1 minuto e meio de recuperação. Vocês já observaram que quando a gente vai hipertenso, fala, não, diminui as repetições, faz pouca repetição e dá intervalo alto. Todo mundo já escutou isso? Sim. É comum, né, a gente escutar isso. É por isso, é simples. Eu vou fazer uma repetição, então vou dar um estímulo curto, com intensidade aumentada em relação ao contínuo, é aumentada em relação ao contínuo, mas eu vou dar o tempo de recuperação maior, porque eu dou o tempo para o organismo recuperar. Então, quando a gente entende a fisiologia do aspecto clínico, a gente observa que o mais importante nessa hora é a gente entender que se a gente tiver uma intensidade, eu tenho 2 caminhos, e os 2 caminhos são bons. Eu quero fazer para um destreinado, obeso, um cara que nunca fez um treino contínuo, para não subir tanto, dar um pico de tensão, ele vai fazer de leve para moderada, aonde eu quero que nesse primeiro momento ele tenha um tempo maior de treinamento, vai ser bom para ele criar hábito, vai ser bom para ele gastar mais energia naquele momento do treino, vai ser bom para ele se adaptar, vai ser bom que o pico de tensão arterial dele vai ser baixo. Então, tudo isso é importantíssimo, porque se você ter essa informação, o que vai acontecer? Vai ficar fácil para a gente chegar num mecanismo de benefício fisiológico, correto? Ah, mas esse indivíduo, ele já é um cara controlado, ele é ativo, ele é hipertenso, mas ele é ativo, ele já tem uma capacidade cardiopulmonar melhorada, tal. O que eu posso fazer? Eu posso dar uma intensidade maior para ele, né? Com curta duração, que aí eu trabalho na intensidade maior, mas eu posso, sabendo que ele tem essa doença crônica, eu vou dar uma recuperação mais longa, para que dilua esse processo fisiológico e o corpo dele se adapte para ter uma nova estímulo. Então, é muito simples quando a gente começa a compreender isso, que a gente tem 2 caminhos, né? Eu dei exemplos aí para você. E aí, na hora da prescrição, o que é certo e errado? É eu saber qual que é a minha intenção com aquela pessoa. A individualidade, né? Porque eu posso ter 2 caminhos, mas não saber para que fazer. Mas quando eu começo a compreender isso, fica muito mais claro, né? Ficou claro esse exemplo, gente? Aí eu posso dar exemplo diversos para vocês aqui, né? Por exemplo, eu posso dar um treino intervalado aqui, por exemplo, para uma pessoa mais condicionada, que eu dei exemplo aí, que ele pode fazer 10 séries de um ciclo ergômetro lá, ó, ciclo ergômetro, né? De 30 segundos a 80% da sua capacidade, da frequência cardíaca,
de treino para 1 minuto e meio de recuperação a 30 a 45% da frequência cardíaca de treino. É um exemplo de um treino intervalado de alta intensidade, onde eu botei uma intensidade relativamente aumentada em curta duração para ele, onde eu coloquei um intervalo longo para fisiologicamente recuperar em baixa intensidade, porque a gente sabe que você manter ativo em baixa intensidade, você faz o organismo recuperar mais rápido que estático. Esse é um exemplo. Aí um outro exemplo agora com um obeso. Eu vou chegar, uma pessoa que começou hoje, eu quero fazer um treino dele com esteira lá, onde eu vou colocar, por exemplo, um treino de esteira para ele, de uma duração de 30 minutos, onde ele vai ter ali um trabalho com a frequência cardíaca de treino de 50% a 60% dessa frequência, aonde ele, logo após, vai fazer um treino de força de 2 séries para cada exercício lá, de 8 a 10, porque aí eu dou margem de intensidade, né? Ele está começando, eu deixo série aberta para ele, de repetições máximas, e aí ele vai ter um intervalo de 1 minuto e meio de recuperação. Olha só para você ver. Com cargas, por exemplo, na verdade ele é bem sedentário, eu posso botar um buff. O que é um buff? Eu sei que ele tem capacidade para aquele peso de fazer 12 a 14 repetições. Um buffer de 2 a 4 repetições. O que significa isso? Eu boto uma carga calculada que ele faria até 14, mas eu quero que ele faça só 10. Então, eu não levo ele ao limite das repetições máximas. Entendeu? Eu sei que ele tem capacidade, exemplo, para fazer 50 quilos, mas eu não levo ele a 50, eu levo ele abaixo de 50. Eu dou um buff. Buff é o quê? Eu calculo um nível acima que ele consegue, mas eu dou repetições a menos. Então, eu trabalho no limite daquele indivíduo. Entendeu? Ficou claro? Quando você fala, Não, pode falar. quando você fala a frequência cardíaca de treino, seria submáxima? Não. A frequência cardíaca de treino, ela é calculada, tem depois vocês podem pegar, que é a fórmula de Carbonen. Ela é uma fórmula muito utilizada, depois é com K mesmo, depois vocês podem pesquisar aí, o Carbonen, que é a frequência cardíaca máxima, certo? Calculada, menos a frequência cardíaca de repouso, vezes o percentual que eu quero trabalhar, exemplo, 0,6, significa 60%, tá? Menos a frequência cardíaca de repouso. Aí eu vou achar a frequência cardíaca de treino inferior, por exemplo. Eu vou usar que 60% é inferior, que é 60%, é X. Aí eu vou pegar uma frequência cardíaca de treino superior, que é 70%, e coloco. Dá um exemplo aqui, tá? O Aço, já que você falou, Bárcio. Não. Quem que falou aí? Quem que me perguntou? Elimara. Elimara, vamos lá, você vai me ajudar, então. Você sabe que deve estar com o calculador. Vamos lá, vou botar a frequência cardíaca máxima do indivíduo aí, que é 190, menos a de repouso, 70. Certo? Aí deu conta aí, né? 190, 120, não é isso? Não foi isso que eu falei? Vezes 0,6. Quantos que dá? Menos a de repouso, que era 70. Quantos que dá o número aí? Vai dar número quebrado. Deu 2. Não,
Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Frequência cardíaca de treino. Vamos lá. Vou fazer o cálculo aqui. Vamos lá. 190 menos 70 vezes 0,6. Ah, não, desculpa. Era mais. Eu errei aqui na forma. Mais 72. 144. Desculpa, eu que errei aqui, tá? É mais frequência cardíaca e repouso. Aí deu 144 no que eu falei aí. Não é isso? Faz aí com mais. Eu fiz rapidamente aqui a fórmula. Eu confundi da forma. É frequência cardíaca de 190 menos 70 vezes 0,6 mais 70. Deu quanto? Deu 142. 142. Então, a minha frequência cardíaca de 60, para esse indivíduo, que tem uma frequência cardíaca máxima de 190, é 144 BPM. Então, eu sei que eu calculei 144. Aí eu quero o limítrofe mesmo. Aí eu vou fazer um cálculo para 70. Eu faço a mesma coisa. Entendeu? E aí, eu posso aceitar 5 BPM, batimentos por minuto, para mais ou para menos, como margem de erro, que é uma estimativa, né? Eu não estou fazendo diretamente com um aparelho cardiológico direto. Então, por exemplo, a gente aceita de 5 BPM para mais ou para menos como erro. Então, se o indivíduo está lá com 100, eu quero que ele mantenha 160, tá? Dando um exemplo. Ele está lá em 140, está na margem de erro. Ou se ele estiver em 149, está na margem. Aí eu posso usar um outro instrumento, que é a escala de Borg, que é a percepção subjetiva de esforço, para ver se a pessoa está com um esforço muito aumentado ou não, que é mais um instrumento alternativo. Entendeu? Aí se eu quero trabalhar entre margens, eu vou trabalhar com 60, e aí faz a mesma conta, 190, 70 aí, vai dar a conta, quer ver? 190 menos 70, 120 vezes 0,7, quanto que dá? 0,7 mais 70. Deu quanto? 154. 154. Então, 142, né, que você falou. Então, o que acontece? Aqui, mais ou menos, 5 BPM. BPM. O que significa aqui? Que o limite, frequência cardíaca de treino, limite inferior daquele indivíduo foi 142, e frequência cardíaca de treino, limite superior, foi 154. Aonde eu posso chegar, então, no caso aqui, até 159, ou, né, eu posso chegar aqui até 149 no limite superior. E aqui eu posso chegar a 100, é a mesma coisa, o mesmo raciocínio aqui, né? 42, 47 no limite inferior, ou eu posso chegar a 137 no limite inferior. Então, tem essa margem para mim calcular a intensidade. Entendeu? Você conhecia essa forma? Entendi. Não conhecia, não. Depois vocês pesquisem aí. Fórmula de Carbonen. É uma forma para você calcular a frequência cardíaca de treino. Porque muitas vezes a gente faz cálculo de forma... Porque nós profissionais, gente, a gente tem que ser diferente, né? Por exemplo, muitas vezes o pessoal faz aí lei sobre a frequência cardíaca máxima. E nosso objetivo não é a frequência cardíaca máxima. Eu quero trabalhar em cima de percentual de trabalho. Eu sou profissional e entendo do que é a parte fisiológica. Então, tipo assim, você tem como calcular a intensidade do treinamento. E existem diversas formas, aí se você tiver o teste VO2, aí você tem mais informações ainda. Entendeu? Show? O Léo, acho que tem uma questão aí do Jonai, que acho que a gente pode encerrar. Você quer falar? Pode abrir o microfone, Jonai, que você explicar melhor o que você falou, por favor.
É porque tem uma metodologia de treino da Polar, acho que é Polar Flow que chama, Aham. que é feita em cima da frequência cardíaca. É em cima, mais ou menos, desse cálculo que você está fazendo. Então, cara, aí tem que investigar essa questão de cada tem a Garmin, né? Hoje também tem a Polar. Eu não sei se os programas desses frequencímetros, eles são já, porque hoje em dia eles já dá o cálculo. Eu não sei qual que é a fórmula que eles utilizam, aí tem que ver se no manual tem, eu não sei. Eu só lembro que na época eu tinha da Polar, era que Polar T31, que não tinha nada não, só tinha É só o básico. o básico, que era o relógio, a frequência. E tinha uns que tinham calorias estimadas. E aí, eu tive que aprender fórmula mesmo. Aí eu usava a fórmula, entendeu? Chegava, ó, não, isso aí é o que eu fazia. Ó, eu quero que você trabalhe de tal a tal. Agora, hoje em dia, tem um monte de aplicativo que já dá margem, né? Mas eu não sei se usa essa fórmula. Porque existe diversas, né? Mas essa é a mais utilizada profissionalmente, como estimativa mais eficiente, vamos dizer assim, né? É porque geralmente tem uma televisão com a frequência de cada aluno. Cada aluno tem um relógio que trabalha em cima, né? Isso. Eu gosto porque eu gosto de desafiar mesmo, para que eu não perca essa capacidade. Como é uma coisa tão simples, eu faço os cálculos e nem preocupo com o aplicativo. Eu uso mais para mim controlar a frequência do que eu determinar mesmo o que está ali. Mas eu acho que deve utilizar essas fórmulas, sim, porque você falando aí, eu vi lá da Polar, ele fala a zona, né? A pessoa está na zona abaixo, superior, tal, então com certeza ele deve utilizar isso, por porcentagem mesmo do indivíduo, entendeu? Valeu, obrigado, Leonardo. De nada. Então, tinha a parte de falar um pouquinho de diabetes, mas eu acho que o tempo dá para falar rapidinho, Samuca? 5 minutos? Tem que ser 5, não pode ser 5 seu, não, né? Vou tentar falar. Não pode ser 5 seu, não. Porque tem O ônibus, pessoal interagiu. O pessoal tem ônibus, o pessoal tem que pegar o ônibus ainda. Tá? Que o pessoal prego aqui. Vocês querem me escutar mais 5 minutos, gente? Vocês que sabem. Vai, Léo. Então, vou falar de forma sucinta, assim. A Michelle falando claro, viu? Ó, de forma sucinta aqui, a parte do diabetes, que eu acho que é muito importante, mas no segundo momento a gente pode estar abordando mais, mas eu vou falar do diabetes rapidinho. A gente sabe da diabetes tipo 1 e tipo 2, né? Insulina dependente. Não. Uma coisa característica do diabético é que ele tem muita glicose, ele tem muita energia, né? O que acontece com ele é que muitas vezes ele não consegue utilizar essa energia como fonte devido à incapacidade de carregar a insulina, carregar essa glicose. Então, o que ele faz? O que o exercício vai propiciar? Se eu preciso de energia para fazer exercício, eu vou pegar essa glicose que está na corrente sanguínea, que a gente lembra que ela depleta em glicose sanguínea ou glicogênio muscular. Então, a gente não precisa de depletar o glicogênio muscular, a gente já pega essa glicose que está em excesso na corrente sanguínea e já é utilizado como energia. Consequentemente, o exercício físico diabético, ele tem fundamental importância, porque ele vai também diminuir de forma direta o nível de glicose no sangue. Consequentemente, a gente sabe que a glicose ele é um fator que também em excesso faz mal ao organismo, o exercício vai propiciar isso. Uma coisa, só para finalizar, que a gente pode ter como importância no diabetes, que é o quê? Que existe no diabetes tipo 2, por exemplo, tipo 1, o uso de 2 tipos de medicamentos. Tem os medicamentos que uso contínuo e os outros com pico de ação. Então, o que eu tenho que saber quando eu tenho esse aluno? Qual que é no contínuo, beleza.
ele não vai ter pico de ação. O que é esse pico de ação? Muitas vezes o indivíduo insulina dependente, ele vai tomar, né, a insulina lá, e ele tem um pico de ação de 6 horas. O que significa isso? Que se ele faz o treino às 10 horas da manhã, daqui 6 horas vai ter o pico de glicemia dele. Se a gente sabe que o exercício físico, ele vai pegar o pico de insulina dele. Se a gente sabe que o exercício físico, ele vai chegar e vai baixar o nível de glicose no sangue, e o pico dele é daqui 6 horas, então 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4 horas, significa que na hora que ele vai ter uma bomba de insulina para carreatar aquela glicose que está no sangue, não pode acontecer o exercício. Por que não pode acontecer o exercício? Porque vão ser 2 mecanismos pegando a glicose. Se esses 2 mecanismos pegar a glicose, o que pode acontecer? Hipoglicemia. Então, a pessoa vai ter uma baixa abrupta da glicemia. Então, entender se a pessoa usa um tipo de insulina com uso de pico de ação, compreender o momento que ocorre esse pico de ação, para que ele não faça o exercício naquele momento. Isso é informação científica importante no nosso profissional, de orientar ele. Não, olha, vem fazer exercício daqui 6 horas, ou vem fazer 2 horas, por quê? Porque sua glicemia vai dar um pico de ação, e durante o exercício pode ter hipoglicemia. Por isso que a gente vê, muitas das vezes, indivíduos fazendo exercício, diabetes e tendo hipoglicemia, porque ele teve uma ação orgânica junto com o medicamento, dando uma baixa abrupta dos níveis glicêmicos dele. Então, isso é uma coisa muito importante que eu queria deixar para vocês sobre diabetes. Compreender o tipo de medicamento e qual que é o pico de ação dela, se é contínuo ou não. Entenderam? Samuel, 10 horas, acabei na hora. Prometi. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu acho que é muito rápido, né? Eu tenho certeza que muita informação, né? É muita informação e, assim, é bom que você está, né? Acessível, né? E perto. E agradecer, né? Mais uma vez, né, sua disposição, a forma como você conseguiu, né, trazer aplicabilidade prática. Acho que falta muito, né? Isso. Às vezes a gente fica teorizando muito, né? E essa visão da prática é muito importante, né? Para a formação. Pessoal, eu queria que vocês abrissem um pouquinho para a gente tirar uma fotinha, né? Então, eu sei que ficou um pouco mais tarde, mas quem não abrir não vai ter presença, né? Então, se organizem aí para aparecer um pouquinho aí, senão vai ter presença que não aparecer. Thaís, estou com tanta vontade de ver, Thaís, tanta vontade de ver, Thaís. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu finalizar a gravação aqui. Obrigado, Léo, mais uma vez. Gente,